Já fiz de tudo para passar no Enem. Já fiz método de revisão, flashcard, revisão por questão, revisão por teoria e questão. Não sei mais o que fazer. Essa é a sua situação? Me conta aqui nos comentários. Diante de uma nota ruim, ou não necessariamente ruim, mas uma nota que não deu para passar, as pessoas, professores e estudantes principalmente, costumam achar que o problema está no método de estudo ou que o estudo em si foi insuficiente. Em alguns casos, o problema realmente está no método de estudo, está no jeito que a pessoa está estudando, e se esse for o caso, ela precisa identificar imediatamente para conseguir ajustar as coisas e melhorar o seu desempenho e conseguir constar a aprovação. Afinal de contas, ninguém é aprovado no Enem, em outros vestibulares, sem estudar, né? O estudo é uma peça-chave. Então, identificou um problema no estudo, é preciso agir imediatamente para reverter essa situação e melhorar o seu desempenho nas provas e tudo mais. Acontece que fazer prova envolve outros fatores e nem sempre o problema está no estudo em si. Por exemplo, pode ser que haja um problema emocional. Vamos supor aqui que um estudante, o João, ele tá estudando bastante, tal, fazendo questão, fazendo simulado, fazendo várias coisas. E na hora que ele tá fazendo exercício e simulado, ele vai super bem. Ele tem um resultado ali muito satisfatório. Mas aí, na hora da prova, na hora H, ele fica muito nervoso. Ele fica muito ansioso. E aí, na hora que ele lê uma questão, ele se esquece da matéria. Primeiro que já é difícil concentrar, ele lê uma vez, lê outra, lê a terceira e ele começa a pensar, nossa, eu não sei como responder isso, eu não sei, eu não vou conseguir passar, não vai dar certo, e aí ele vai ficando mais ansioso, mais nervoso. O que você acha que vai acontecer com o João? Você acha que ele vai tirar uma nota boa? Você acha que ele vai ter um resultado satisfatório? Muito difícil, não é? E aqui, qual foi o problema? Tendo em vista que quando ele estava fazendo exercício, quando ele estava fazendo simulado, ele estava indo bem, ele estava acertando as questões. E aí, na hora da prova, ele errou questões que ele já sabia. Qual é o problema aqui? O problema está no estudo? Não, né? Aqui a gente está diante de um problema emocional. Essa consciência é extremamente importante. Nem sempre o problema está no estudo. Talvez você esteja diante de um problema emocional. Agora, como identificar se esse é um problema emocional? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Para se preparar para o Enem, é preciso estudar. Isso é óbvio, eu não tô contando nenhuma novidade aqui, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe que o estudo é fundamental para conquistar a aprovação. Mas algo que não é tão óbvio assim e que muitos estudantes deixam de lado, negligenciam, é a necessidade de uma preparação emocional. Sendo que fazer prova tem tudo a ver com emoções e talvez o obstáculo, aquilo que está te impedindo de conquistar a aprovação, seja justamente uma questão emocional. Para se preparar emocionalmente, a gente precisa começar identificando se o obstáculo no seu caminho, se o que está impedindo a sua aprovação é uma questão emocional ou não. E é por isso que aqui nós vamos falar de 5 sinais de que é o seu emocional, que é um obstáculo, que é a pedra no seu caminho. Essa identificação é extremamente importante, porque a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Se eu não faço ideia do que está acontecendo, como que eu vou lidar com aquilo? Não tem jeito. Então, a partir do momento que a gente identificar, você perceber, nossa, isso daqui acontece comigo, né? Na hora que eu estiver descrevendo o sinal e tudo, você fala, nossa, isso daqui acontece comigo. Esse é um indício. Essa é uma demonstração, é uma prova de que o emocional é um obstáculo. E a partir dessa consciência você vai poder agir para mudar essa circunstância, para mudar essa situação. Se você já fez provas do Enem, assim, para valer, real, oficial, vai ser vantajoso aqui porque vai ficar mais fácil identificar. Você vai se lembrar da sua experiência passada e pensar, nossa, realmente, eu senti isso? Nossa, isso aconteceu comigo? Agora, se você não fez, não se preocupe, ainda assim é possível identificar, sabe por quê? Porque esses sinais, eles não acontecem pela primeira vez lá na prova do Enem, raramente, tá? Normalmente esses sinais já acompanham o estudante há algum tempo, mesmo lá nas provas de escola, às vezes desde o ensino fundamental, aqueles sintomas estão ali presentes. Porque fazer prova, a gente vai fazer prova. Ah, o Enem tem uma proporção maior? Tem, e às vezes os sentimentos se intensificam. Mas a ansiedade e o nervosismo para fazer prova, muitas vezes acompanham o estudante, há anos. Eu, por exemplo, convivi com essa ansiedade e nervosismo ao longo de toda a minha fase escolar. Eu só fui resolver isso na minha vida quando eu já estava na faculdade. Então, assim, para você ver como que o emocional para fazer provas, assim, ele tem muita relevância e ele impacta. Então, de um jeito ou de outro,
A partir do momento que eu estiver falando aqui dos sinais, enquanto eu for falando, você vai voltando nas suas experiências passadas e se lembrando, nossa, é assim, isso acontece comigo, isso não acontece comigo, porque essa identificação é extremamente importante. Então, bora lá, vamos falar aqui dos 5 sinais de que o emocional é o obstáculo que está te impedindo de conquistar a aprovação. O primeiro sinal é o que eu chamo de o corpo fala. O nosso corpo e a nossa mente estão conectados. Isso significa que aquilo que a gente sente se expressa no nosso corpo. Tanto que quando a gente vê uma pessoa feliz, a gente sabe que aquela pessoa está feliz sem precisar de ler a mente dela, sem precisar de ler o que está acontecendo no mundo interno dela. Como que a gente sabe isso? Por meio da expressão corporal dela. Ela vai adotar uma expressão facial, ela vai adotar determinados movimentos que vão nos permitir entender que ela está feliz. E aí, o que acontece? Na hora que a pessoa tá lá, né, que o estudante tá lá fazendo a prova, se ele começa a se sentir nervoso, ansioso, tenso, preocupado, o que vai acontecer? O corpo dele vai comunicar isso. E quando esses sentimentos são ignorados, quando o estudante não lida apropriadamente, né, não lida direito com esses sentimentos vão ficando mais intensos. E aí o corpo vai sentindo uma necessidade ainda maior de chamar a nossa atenção, de falar assim, ó, hello, ó, presta atenção aqui, ó. Eu tenho muito sentimento aqui, você precisa botar ordem nessa casa, você precisa trazer ordem. E aí quais sintomas são esses, né? Quais são os sinais que o nosso corpo nos dá de que tem sentimentos ali dentro de nós muito intensos? Boca seca, náusea, tensão, vontade de ir ao banheiro mais vezes do que o normal, coração acelerado, frio na barriga, dor de cabeça. Todos esses são sintomas de que há emoções ali dentro de você que estão muito intensas e que precisam da sua atenção. Se essas emoções não forem gerenciadas, se a pessoa não lidar com esses sentimentos, ela acabará se desestabilizando na hora da prova. Porque se já está tendo um sinal, né? Se o corpo já está comunicando aquilo ali, significa que essas emoções estão muito afloradas. Significa que elas estão a ponto de dominar a pessoa ali e fazer com que ela se desestabilize completamente. E são nessas situações que a gente vê muitas pessoas, né? A gente ouve muitos casos de estudantes que vomitaram ali. Às vezes, antes da prova começar, naquele período de espera, ou durante a prova mesmo. Eu já ouvi vários relatos disso, de pessoas que realmente passaram muito mal, não conseguiram fazer a prova por causa disso. E essa é uma questão emocional. E aí, o que acontece? Não adianta a pessoa tentar resolver isso estudando mais, sabe? Aumentando as horas de estudo, mudando o método de estudo. Porque o problema está nas emoções. Se a pessoa pode mudar o método de estudo, pode estudar 20 horas por dia, pode fazer, assim, inúmeras coisas, pode abrir mão de tudo, pode estudar 7 dias na semana, o tempo inteiro, sabe? Enquanto ela estiver acordada, ela tá estudando e tal, que não vai resolver. Se ela não souber como lidar com essa ansiedade e nervosismo. Então percebe que nem sempre a solução está no estudo, tá? Talvez seja, talvez ela precise mudar uma coisa ou outra no estudo, mas se ela não aprender a gerenciar esses sentimentos, eles podem vir à tona na hora da prova e acabar prejudicando no resultado, e acabar gerando abalo emocional, desestabilização, né, uma instabilidade ali na hora de fazer a prova e prejudicando o estudante que não vai conseguir dar o seu melhor e ter o melhor desempenho e o melhor resultado nessa prova. Negativismo. Esse é o segundo sinal de que o emocional é um obstáculo para tirar uma boa nota no Enem. Imagine a seguinte situação. O estudante está lá fazendo a prova dele do Enem e ele se depara com uma questão que ele não sabe, o que é normal, né? Porque ninguém sabe tudo. Só que aí ele lê a questão e ele pensa assim, não sei, essa tá muito difícil, vou passar para a próxima. Aí ele lê a próxima e pensa, nossa, essa aqui também tá muito difícil, eu não faço ideia. Vou ler de novo, né? Porque não é possível, eu já tenho 2 questões aqui que eu não sei. Ele lê de novo, lê uma terceira vez e ainda assim não faz ideia. E ele começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, nossa, e agora eu já não sei essas questões, eu posso ter errado outras que eu já fiz, e aí eu não vou passar, não vai dar. Nossa, que merda, eu devia ter estudado mais, meu estudo não foi suficiente, eu não vou conseguir passar, eu vou ter que viver essa incerteza do vestibular mais um ano e eu não aguento mais ter que estudar. Mas tudo bem, não, vou continuar a prova, vou pular essas questões aqui que eu não sei e depois eu volto. E aí continua a prova e tudo na hora que termina, aí volta naquelas questões que deixou de fazer. Olha pra questão e pensa, pra que tentar? Né? Essas questões aqui são muito difíceis. Eu não vou conseguir fazer. Eu vou estar aqui perdendo meu tempo, sendo que eu já sei que não vai dar pra eu passar, porque eu não sei um tanto de questão. Fora as questões que eu já errei. Então, assim, a chance de eu passar é muito baixa. Talvez eu deveria
Desisti, vou chutar o balde, sabe? Não tem por que eu ficar aqui me desgastando. Já tô cansada, tô exausta, não aguento mais fazer essa prova. Então, deixa isso pra lá. Já sei que não tem chance mesmo, eu já não sei, então vou marcar aqui qualquer uma e vai ser isso aí. O que aconteceu aqui? Inicialmente, a gente pode ser levado a acreditar que houve um problema no estudo. E nesse caso, pode ser sim que seja um problema de conteúdo, de matéria, um problema ali, uma falha no estudo em que a pessoa precisa agir para corrigir, tá? Só que nem sempre esse é o caso, porque muitas vezes o estudante, depois que ele sai da prova, ele vai, olha lá, rever as questões e tudo, e ele se lembra. Ele sabe como fazer aquela questão. Ele percebe que, nossa, essa daqui eu saberia fazer. E nesses casos, o que aconteceu aqui? Foi uma questão emocional. Porque na hora que a pessoa estava tendo esse tanto de pensamento negativo, né? E aí que vem o principal motivo pelo qual esse negativismo, ele causa esse abalo emocional e é um obstáculo emocional, porque tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. Então, na hora que a pessoa estava lá fazendo a prova, tendo todos esses pensamentos negativos, qual foi o sentimento que surgiu ali dentro dela? Descrença, preguiça, desânimo, cansaço, desespero, desmotivação. Esses sentimentos, eles foram ficando ainda mais intensos à medida que esses pensamentos iam aumentando, à medida que esses pensamentos eram reforçados. Então, percebe que a pessoa acabou desistindo ali da prova e parando de tentar, não porque ela não sabia o conteúdo, sabe? Porque a gente sempre sabe alguma coisa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mentalidade da pessoa que é aprovada, mas olha só, esse negativismo todo fez com que ela acabasse desistindo. Fez com que ela acabasse entregando o jogo, sabe? Fez com que ela parasse de lutar por cada questão. E a gente tem que lutar por cada questão. Só que quando o emocional não é favorável para isso, acredite em mim, você vai parar, tá? A pessoa que está com descrença, preguiça, desanimada, desmotivada, ela não vai persistir. Ela não vai persistir e aquele bloqueio da matéria vai aumentar. Vai ficar cada vez mais difícil se lembrar do conteúdo. Agora, como eu te falei, a mentalidade, ela impacta muito, porque ela vai impactar na maneira que a pessoa está se sentindo ali durante a prova. E a forma que a gente se sente impacta nas nossas ações, que impacta no nosso resultado. Eu já conversei com vários estudantes que foram aprovados, né, que estão hoje estudando numa universidade federal, que passaram no Enem e tudo. E eu conversei muito com eles para entender. E um ponto-chave do estudante, é um grande diferencial daquele estudante que passa, daquele que não passa, é que quando ele se depara com uma questão que ele não sabe, ele simplesmente pula. Beleza, eu não sei essa, próxima. E ele faz. Depois ele volta com uma mentalidade de eu sempre sei uma coisa. Todo mundo sabe, tá? A gente sempre sabe alguma coisa, eu vou ver aqui o que eu sei dessa questão. Eu posso não saber respondê-la logo de cara, mas alguma coisa aqui eu sei. Então, eu vou tentar, eu vou lutar por cada questão. Com essa mentalidade, você acha que surge aquele sentimento de preguiça, desânimo, desmotivação, descrença? Não. Pelo contrário, um estado emocional favorável é aflorado ali. Um estado de confiança, de determinação. E é totalmente diferente você fazer a prova com esses sentimentos. O resultado vai ser outro, porque as ações serão ações completamente diferentes. Então, todo esse negativismo é um sinal de que é um problema emocional e que você precisa parar e olhar para aquilo ali. Como eu disse, esse é um ponto em que a gente precisa prestar bastante atenção, porque pode ser que haja um problema de conteúdo também, né? Pode ser que haja um mix. Nem sempre vai ser assim, 880. É um problema emocional, é um problema de estudo. Às vezes os dois vão se misturar, estarão acontecendo ali em conjunto, e aí nesse caso é preciso adotar as medidas para melhorar o método de estudo, para melhorar a absorção do conteúdo, e aí eu deixo isso com os professores que estão altamente preparados para isso. E na questão emocional é o quê? O preparo emocional, é conseguir lidar com esses sentimentos, é conseguir sair de determinados estados emocionais, mudar os pensamentos para que isso não te abale na hora da prova. Então esse é o segundo sinal, negativismo. O terceiro sinal é o branco emocional. Já aconteceu com você de você estar lá fazendo a prova e aí você se depara com uma questão que você sabe que você já estudou aquela matéria, que a questão está pedindo, mas você não consegue se lembrar da resposta. Você não sabe como resolver aquela questão. Os detalhes ali, eles
existem, mas você não consegue se lembrar. Dá um branco total e aí de repente você tá super ansiosa, você tá ficando mais nervosa com aquilo ali, porque você não consegue resolver, você não consegue se lembrar. Você sabe que você sabe, mas você não consegue se lembrar de jeito nenhum. E aí você desiste, entrega a prova. E aí, na hora que você põe o pé pra fora da sala, tadã, você se lembra. Sem conversar com ninguém, sem consultar o seu material, a resposta simplesmente vem e você pensa, nossa, era isso que eu precisava. Era desse jeito que eu iria resolver essa questão. Isso já aconteceu com você? Esse é o branco emocional. E pra te tranquilizar, deixa eu te contar uma coisa. Isso não acontece só com você, tá? Isso acontece com muitas pessoas. Inclusive, esse branco emocional foi objeto de estudo da Roberta Bortolotti. Olha só o relato que ela trouxe no trabalho dela. Vou ler aqui com vocês. Experimentei por diversas vezes sensações cujas causas eram por mim desconhecidas. Diante da prova de matemática. O estudo era específico para a prova de matemática. E ela fala assim, nesse momento, tudo que eu tinha estudado, o tempo investido e os exercícios discutidos se apagavam da minha memória. Era como se um sentimento, talvez o medo ou a ansiedade, erguesse um muro entre mim e a prova. Era como um branco, pois ocorria um esquecimento dos conteúdos estudados. Quando acabava a prova, eu ficava pensando nas questões que haviam suscitado maiores dúvidas. Lembrava exatamente do que precisava ter feito ou o que fizera errado, e era capaz de identificar esse erro. Mas o que me fizera lembrar? Não pedir ajuda a ninguém, não consultara um livro e até então não me comunicara com nenhum colega. Tá vendo como que isso daqui é comum? E no decorrer do trabalho dela, ela chega à conclusão de que esse branco emocional acontece por razões emocionais. Esse branco, esse esquecimento, não é porque o estudo não foi suficiente. Ele não vai ser resolvido com o aumento de horas de estudo, com o aumento de número de questões resolvidas. Porque é uma questão emocional. É a maneira que a pessoa está se sentindo. A maior prova disso é que, quando ela sai da prova, ela consegue se lembrar. Ou quando ela vai refazer, ela sabe exatamente como fazer aquele exercício ou onde ela errou, sem precisar de ninguém para falar isso para ela. O problema é que o estado emocional durante a prova não era favorável para se lembrar do conteúdo. E se na hora da prova o estudante está se sentindo nervoso, ansioso, desesperado, preocupado, como que ele vai se lembrar da matéria? Como que ele vai ter acesso a todo aquele conteúdo que ele estudou? Ele está num estado emocional que não vai contribuir, que não vai ajudar a lembrar, né? Não vai ajudar na recordação da matéria. Então é por isso que o branco não necessariamente acontece por falta de estudo. Ele acontece muitas vezes por questões emocionais. E nesse caso é preciso resolver as emoções, tá? A solução, a resposta está nas emoções. Depois, experimenta fazer um exercício de uma matéria que você gosta, que tem afinidade, mas em um estado emocional, ou seja, com sentimentos negativos vivos ali dentro de você. Então, fazer uma questão se sentindo tensa, ansiosa, nervosa, desesperada, preocupada. Você vai ver como que é muito mais difícil se lembrar do conteúdo, se lembrar da matéria. A gente começa a nos questionar, a duvidar de nós mesmas. Aí é nesse momento que o branco emocional acontece. É nesse momento que a gente vai mudando as alternativas, que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. Isso tudo é o branco emocional e esse é um obstáculo emocional para tirar uma boa nota no Enem. O quarto sinal é o chamado de olho no coleguinha, que é quando a pessoa está lá fazendo a prova dela, mas ela para um momento, às vezes até para tomar uma água. Ela começa a olhar ao seu redor e começa a se comparar com as pessoas que estão ali fazendo a prova também. De olho no coleguinha é aquela pessoa que está fazendo a prova, mas constantemente pensando em como as outras pessoas ali presentes estão mais preparadas do que ela. E aí, nesse momento de comparação, surge aquele sentimento de inferioridade, surge aqueles pensamentos de nem sei por que eu tô tentando isso, é claro que eu não vou conseguir. Por que eu fui me encher de esperanças? Isso não é pra mim, isso nunca vai dar certo. Nada dá certo pra mim, nada funciona. Olha só, com todas essas pessoas aqui, extremamente preparadas, com certeza vêm de circunstâncias muito melhores do que a minha, é claro que elas vão passar. E eu não, eu vou ficar pra trás mais uma vez. Com esses pensamentos, quais sentimentos você acha que surge? Porque aqui você já sabe, né? Tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. E aí vem sentimentos de
inferioridade, a pessoa começa a se sentir inadequada, começa a se sentir menos, né, do que as outras pessoas e entra nesse sentimento de inferioridade, começa a se sentir ansiosa, angustiada. É difícil se concentrar na prova e dar o seu melhor ali quando você está pensando que todas as outras pessoas ao seu redor são melhores do que você. Que pensando que, é claro que as outras pessoas vão passar e você não. Pensando que aquilo ali não é pra você. Não é? Esse tipo de pensamento, ele vai gerar uma instabilidade emocional, vai fazer com que você se desestabilize e se abale emocionalmente. E é por isso que essa comparação é um sinal de que estamos diante de um obstáculo emocional para tirar uma boa nota no Enem. Afinal de contas, esse tipo de pensamento e esse tipo de sentimento não é nada favorável para um bom desempenho na hora da prova. E por fim, o quinto e último sinal de que o emocional é um obstáculo para tirar uma boa nota no Enem são os sentimentos negativos. Eu sei que isso é óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E eu quero deixar aqui bem claro, bem específico, bem explícito que os sentimentos negativos muito intensos na hora da prova vão te abalar, vão te desestabilizar e vão prejudicar o seu resultado na hora da prova, tá? Isso precisa ficar muito claro. Então, ter sentimentos intensos de ansiedade, nervosismo, preocupação, estresse, desespero, esses sentimentos não são nada favoráveis para um bom desempenho na hora da prova. Esse é um sinal de que o emocional é um obstáculo. Então, o estudante que não consegue lidar com esses sentimentos, ele vai se abalar, ele vai se prejudicar e isso pode acabar impedindo a aprovação no vestibular. Então, é extremamente importante ter essa clareza e ter essa consciência. Agora, a gente precisa estar bem alinhado com relação a uma coisa. Não tem nada de anormal em sentir essas emoções ali antes da prova começar. Dá aquele friozinho na barriga, tá? Mesmo as pessoas assim, tá extremamente preparado, sabe? Estudou, sabe tudo, não, vai sentir um friozinho na barriga. Vai dar uma ansiedade, vai dar um nervosismo. Nossa, qual vai ser o tema da redação? Como será que vai estar a prova e tudo? Isso é normal, tá? É normal se sentir assim, então ninguém é um alienígena por sentir. O problema acontece quando esses sentimentos dominam, quando esses sentimentos verdadeiramente impedem a pessoa de ter um pensamento com clareza, de ter uma memória ativa ali durante a prova e se lembrar do conteúdo, se lembrar da matéria. Quando esse estado emocional, quando esses sentimentos criam barreiras mesmo para a compreensão do que está sendo falado ali na questão, do que está sendo pedido na questão. O nosso emocional, ele impacta e ele acaba criando barreiras mesmo no nosso raciocínio. E aí, nesse caso, estamos diante de uma barreira emocional. Então, a pessoa, o estudante que sentiu uma ansiedade, sentiu um nervosismo ali, mas depois começou a prova e tudo, e foi fazendo, e esses sentimentos simplesmente foram embora, ele foi se sentindo bem. Ou a pessoa que conseguiu gerenciar esses sentimentos, aí ela não está diante de um obstáculo emocional, porque ela conseguiu lidar com aquilo ali, porque aquilo ali não é um obstáculo para ela, não é uma barreira para a execução da prova, para o seu bom desempenho. Agora, o estudante que é dominado por esses sentimentos acaba se abalando, se desestabilizando e acompanhado de todos os outros sintomas que nós trouxemos aqui, aí sim, estamos diante de um obstáculo emocional. E obstáculo emocional a gente resolve com o quê? Com ferramentas, com técnicas emocionais. Esses, então, são 5 sinais de que o emocional é um obstáculo para tirar uma boa nota no Enem. Agora que nós já passamos pelos 5, cabe a você fazer uma análise, se você ainda não fez, para verificar se esses sinais estão aí presentes na hora que você vai fazer a prova. No Enem do ano passado, isso aconteceu? Teve algum desses sinais aí? Se você não fez o Enem do ano passado, mas outras provas que você já fez, você já identificou esses sinais? Essa identificação é extremamente importante, porque a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Tanto que foi por isso que eu quis trazer esse tema, para te ajudar a identificar, a saber se é um problema emocional ou não. Se você chegou ao final desse vídeo e identificou, não é um problema emocional, então você precisa buscar outras soluções. Agora, se você chegou até aqui e chegou à conclusão de que é um problema emocional, é preciso trabalhar isso. É preciso trabalhar na superação desses obstáculos emocionais para que isso não te prejudique no Enem desse ano e nas provas que você vai fazer esse ano. Esse é um grande diferencial e tudo começa com a identificação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ainda mais se você quer se preparar emocionalmente para o Enem, vestibulares e outras provas. Se inscreva no canal, não perca tempo. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje e até o próximo vídeo do canal.